paz do Senhor. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão aí, né, nos ouvindo. Eu sou um tipo de pastor, irmão, que eu sou uma pessoa que tem muita cautela para falar de homens de Deus, dos que são, dos que não são. Eu busco todas as confirmações do Senhor. Mas neste momento eu gostaria que você dê o seu like aí, né, lá de cá, inscreva-se no canal. E eu gostaria de tratar um tema hoje aqui, que uma irmã me disse, até eu achei assim um pouco bem, um tema bem, vamos dizer, um tema, como diz assim, um tema aprisionado às mulheres. Ela disse para mim assim: é difícil ser mulher. Eu falei, é difícil ser mulher. Na verdade, as mulheres, né, hoje elas têm a regra, porque houve o pecado. Eu gostaria neste momento de ler alguns versículos aqui e narrar para vocês. É difícil ser mulher, mas também a culpa é da mulher, né? A culpa é da mulher. Por isso que é difícil ser mulher. Porque ela diz, pastor, a mulher não pode usar isso, a mulher não pode usar aquilo, a mulher não pode usar aquilo outro, a mulher não pode fazer isso, mas o homem pode fazer, o homem pode... Então, vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 18, que a gente vamos ler por aqui, está escrito assim: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Veja bem que estamos vendo aqui que primeiramente Deus falou ao homem, né? E mais na frente nós vamos ver também que além do homem ter advertido a mulher, dá-se a entender com certeza que Deus também falou à mulher. Primeiramente o homem, que quando Deus falou com o homem, a mulher ainda não existia. Ainda não existia. E na verdade o nome da mulher tinha que ser mulher. Deus fez, eu não sei como é que ia ficar neste mundo, mas ia ser mulher e homem. Será que todo mundo ia ser chamado, todas as mulheres iam ser chamadas mulher? Ia ser definido pelo seu sexo? Mulher, 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 né? Homem, homem, homem. Talvez, né? Espero que vocês que estão assistindo aí, que se acham que é o dono da verdade, não venham trocar as minhas palavras. Então são pensamentos e analogias minhas e que eu tenho dentro da palavra de Deus. Cada um. O importante é que esta palavra chegue ao reino de Deus. Então talvez Deus fez a mulher para que a mulher só se chamasse mulher. O nome dela fosse só mulher. Não teria nome como Maria, Joana, Raquel, Priscila, né? E Adão também poderia então ser chamado Adão, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem, poderia ser chamado homem ou Adão e mulher, ou então homem e mulher. Então veja bem, o meu raciocínio que eu tenho entendido, que o Espírito Santo de Deus tem me colocado no meu coração, é esse. Quando Deus diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essas palavras foi primeiro para Adão. Só tem um detalhe, irmão, que mais na frente eu vou narrar aqui, que Adão, na verdade, existe aí uma palavra de entendimento que Adão foi enganado pela Eva, né? Adão foi enganado pela Eva. Não, Adão não foi enganado pela Eva. Adão tinha discernimento próprio, a Eva tinha discernimento próprio. Ou seja,
Adão tinha livre-arbítrio próprio e Eva, né, tinha livre-arbítrio próprio. Então veja aqui que o Senhor então declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Quando Deus chegou e aí ele já colocou uma mulher do sexo feminino para estar junto com Adão, ele não pôs regras, senão aquela regra que não poderia comer, né? Comer do fruto. Tem muitos aí pastores aí que falam fruta. Alguns até simbolizam a maçã, né? Mordida do pecado. Não existe isso. A Bíblia diz que é fruto. Pode ser um tomate, né? O que é mais fruta aí? Tem um monte de fruta. Pode ser, né? Mas não existe de maçã. Não é fruto, é fruta, né? Então veja bem. Então quando Deus fez a mulher, né? Que ele disse assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. O que esta mulher ia fazer? Ela ia ser, nas divisões não ia haver diferença entre homem e mulher em autoridade, os dois teriam as mesmas autoridades. O homem saiu, é ela que assume tudo. Hoje, nos dias que vivemos hoje, as pessoas hoje, elas fazem isso ainda, né? Quando o homem sai, a mulher manda em casa. Mas a mulher, ainda, além de mandar em casa, ela tem pouca liberdade para fazer além daquilo. Porque algumas coisas que é do homem, ela não vai fazer. Então eu vejo aqui neste momento, que como Deus, ele fez a mulher uma auxiliadora, né, e que lhe corresponda, a mulher não ia ser obrigada pelo homem, né, ou ser o que o homem na verdade quisesse. Significa que Deus, quando ele fez Adão, ele fez com livre-arbítrio, e a Eva ele fez com livre-arbítrio. A mulher, na verdade, ela não era para ser comandada pelo homem. Ela não era para ser submissa ao homem. A mulher, ela tinha direitos próprios, ela tinha livre-arbítrio próprio. Então, e o Adão a mesma forma. Então vamos dizer assim, suponhamos que igual Adão e Eva, igual eles eram casados. Porque o maior juiz foi aquele que o fez e diz: olha, farei uma mulher e se unir a sua mulher, né, como Adão tem falado. Então Deus é o juiz, Deus foi o juiz entre o casal. Aí vamos supor que a mulher, né, se não houvesse pecado, a mulher hoje chegasse e falasse assim para o marido: eu vou lá para o Rio de Janeiro e vou ficar lá 30 dias. O homem ia ter um amor divino e confiança divina, e ela ia, e quando voltasse, ela voltava com a mesma alegria, porque na verdade não tinha aí espíritos malignos para colocar esses demônios para destruir o casal. Assim também o homem ia falar: eu vou pescar, né, e voltarei daqui 5 meses. Ele voltava, ela estava lá esperando com alegria, não tinha desconfiança nem nada. Então cada um ia ter livre-arbítrio, cada um fazia o que quisesse. A mulher ia ter o direito, os deveres da casa, mas porém ela era livre, sem ser prendida pelo marido. Então por que Deus cobra muito da mulher? Por que Deus cobra muito da mulher? Porque na verdade a mulher tinha um livre-arbítrio. Ela não era presa ao homem. Não era o homem que mandava nela, não era Adão que mandava na mulher. Adão não tinha autoridade sobre a mulher nesta época, de jeito nenhum, certo? Mas quem procurou essa autoridade e ser submissa foi a própria mulher. Então, né, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 18, disse isso aí. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, né,
fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Né? Não existe ciência nenhuma que pode fazer uma mulher de uma costela, né, irmão? Tirar uma costela do homem e fazer outra, né? Apesar que a ciência aí tenta, mas não consegue. Então veja bem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, quando Deus pegou e falou com Adão, já falou com Adão antes da mulher existir. Porque Adão já havia posto nome nos animais, feito tudo e tal, aquilo outro, mas não tinha uma mulher semelhante, uma pessoa semelhante a ele, que ele pudesse conversar e ter os mesmos entendimentos. Então nós vemos aqui o seguinte, que e vendo a mulher que aquela árvore era boa, né, para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e com ele comeu ela. Então veja aqui, que para ela comer, ela foi enganada pela serpente. A serpente, na verdade, né, estava incorporada pelo diabo. Lá no Jardim do Éden foi que nasceu o Espiritismo. Lá no Jardim do Éden foi que nasceu o Espiritismo, né? Que Satanás precisava de corpo para incorporar, e lá no Jardim do Éden ele incorporou numa serpente. Onde nasceu o Espiritismo? No Jardim do Éden. Ele achou a serpente. Por que ele não poderia entrar no homem e na mulher? Porque o homem e a mulher, eles eram puros, eles não tinham pecados, né? Então a Bíblia diz que a Eva, né, ela comeu, né? Ela comeu. Até no entanto, enquanto a Eva estava comendo a fruta, ou o fruto, aliás, Deus chamava a Eva de mulher. Adão chamava a Eva de mulher. Não existia o nome de Eva antes. Era mulher. Ou mulher, era mulher. Mulher. Mulher seria o nome da Eva original. Correto? Era mulher. Por que mulher? Porque mulher, ela seria independente. Mulher, ela seria independente. Teria um compromisso com o esposo, mas ela seria independente em qualquer desejo que ela quisesse, né? Se ela quisesse pescar, se ela quisesse um exemplo, né, irmão? Não é que pode. Se ela quisesse pescar, pode, não pode ir pra praia, né? Então, vamos supor um exemplo. Não nos dias daquela época, que é lógico que nadar lá ia ser natural, né? Não ia ter pecado e tal, se não havia esse pecado. Mas ela podia ir pra praia, ela podia usufruir de tudo, ela podia estar no meio dos homens, né, das mulheres, que não ia haver infidelidade e não ia haver traição, não ia haver amor para o outro, era sempre respeitado, não havia pecados se ela não tivesse comido do fruto. Então a Bíblia diz que ela tomou seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja bem, Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Ele não foi enganado. As pessoas enganadas, irmão, quando elas não são alertadas, quando são verdades distorcidas. Quando tem umas verdades distorcidas, a pessoa é enganada. Mas quando tem uma pura verdade, a pessoa não é enganada. Pois Jesus falou, Deus falou com Adão, não coma. Deus falou com a Eva também, e Adão também falou com a Eva, não coma. O Senhor disse que nós não podemos comer. Então o que acontece? Então quem trouxe esse peso, essa cobrança de Deus para a mulher, não foi Deus. Não foi ele. Foi a própria mulher que trouxe essa cobrança de Deus para ele. Por quê? Porque a serpente, Satanás usando a serpente, trouxe até Eva, né, a serpente, e fez com que Eva comesse daquele fruto. Enganou, que Deus falou que você morreria. Não, você não morreria. O diabo chamou Deus de mentiroso nesse caso, né? Você não morreria porque você não vai morrer e tal, aquilo outro. Satanás sabia muito bem que eles não morreriam na morte ali, mas eles morreriam espiritualmente, eles afastariam da presença de Deus. Correto? Então veja bem. Então, no entanto, na verdade Adão não foi enganado, irmão. Ou seja,
Não ocorreu nenhum ato da parte da Eva no sentido de induzi-la a comer. Não, o que é ser enganado? Não, come que nós vamos fazer isso, come que nós vamos fazer aquilo. Eu sou enganado, irmão, quando eu não sou advertido. Eu sou enganado quando eu conheço algo que é distorcido. Mas Adão ouviu a verdade. Então Adão comeu por conta própria. Foi ele que decidiu comer, não foi ele, não foi enganado. A Eva não enganou ele, a mulher não enganou Adão. Certo? Como Eva comeu, é a mesma coisa. Você vai na casa de fulano de tal, lá que você nunca viu, não conhece, e você oferece uma coisa para ele, consagrada à bruxaria, macumba e feitiçaria, ele vai comer, enganado. Aí ele está enganado, porque ele não sabia. Mas se alguém adverte ele, ó, não coma aquilo porque foi consagrado aos ídolos, e ele vai e come, então ele vai participar do pecado. Aquela bruxaria, aquela feitiçaria vai pegar nele. Esse foi o pecado que, na verdade, pegou em Adão. A rebeldia, né? Preferiu ouvir a voz da mulher do que a voz de Deus. Então o que ele fez? Ele chegou, ele não foi enganado, né? E Eva também, irmão, não usou nenhum disfarce de astúcia sedutora com aquele fruto para que Adão comesse também. Ela comeu e falou: você quer? Coma, é bom. Ele poderia chegar e falar assim: bom, eu vou obedecer a Deus, você coma, eu não vou querer. Por quê? Porque ele poderia ter ralhado com ela, poderia falar que se o homem mandasse naquela mulher, na Eva, antes de ser Eva, Adão com certeza não deixava ela se aproximar da árvore, nunca. Ó, não, você não vai aproximar daí, não. Você não vai brincar por aí, você não vai fazer aquilo ali, não, você não vai fazer aquilo. Você vai, sai fora daí, sai. Então, quer dizer, Adão, ele tinha autoridade, teria autoridade contra ela, né, para chegar e vetar ela a chegar perto da árvore. Mas Adão não podia proibir ela porque Adão não mandava nela, ela tinha livre-arbítrio. Até esse momento, ela tinha livre-arbítrio, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela podia comer, ela podia beber, ela podia fazer o que ela quisesse. Entendeu? Até então, quando Adão sabia que, como Adão sabia que aquele fruto era aquele que não podia comer, né? Que Deus já havia dado conhecimento e ordem para Adão sobre aquele fruto específico, então Adão não deveria comer de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Ele comeu, não foi inocente. Não é? Muitas das vezes a gente culpa até a mulher, que foi a mulher que enganou Adão. Não, a mulher não enganou Adão. A serpente enganou a mulher. A serpente conseguiu. Por que a serpente conseguiu enganar a mulher? Por quê? Porque a mulher, na verdade, ela era o sexo frágil. E ele achou o seguinte: como Deus disse diretamente para Adão, Adão já estava com o coração mais seguro. E nós podemos ver também que a mulher também, ela diz que Deus disse, mas não falou que Deus diretamente falou com ela. Provavelmente Adão falou para ela, né? Ou Deus também falou para ela, né? Então Deus também falou para ela, porque quando a serpente, a mulher respondeu à serpente, quando a serpente pegou e falou para ela comer, a mulher respondeu assim, né? Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Pode ser que aqui, né, Deus chegou e também falou com Eva, pessoalmente, porque eles tinham acesso a Deus. Ó Eva, ó mulher, não falou mulher, né? Falou Eva, não, falou mulher. Ó mulher, não coma dessa árvore, porque do dia que comeres morrerá. Ou, né, Adão pode ter dito também para Eva, para a mulher, e dizer assim: olha, Deus disse para a gente não comer isso. Então a Eva pegou e falou assim, a mulher pegou assim: ah não, Deus disse para a gente não comer. Como Deus, ele sempre visitava o jardim na viração do dia, né? Então Deus conversava com Adão e Eva, com Adão, com o homem, com Adão e o homem, com Adão e a mulher, ou com o homem e a mulher. Então nesse momento a serpente disse assim, ó, para a mulher: certamente não morrerá, né? Certamente não morrerá. Certamente não morrerá. Então a mulher acreditou que não ia morrer. Ela acreditou na serpente, ele falou: bom, eu vou acreditar nele, ele está falando que eu não vou morrer, então eu quero viver mais, eu vou comer. Ela pegou o fruto. Então Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Era o que a serpente falou. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
né, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então veja só, ela fez, é igual a mulher, vai lá na cozinha, faz a comida, chega para o marido, entrega na mão dele. O marido é que vai decidir se ele está com fome ou não. Você falar, não estou com fome agora, ela vai voltar a comprar. Vai falar, tudo bem, então tá aqui. Não é isso? Mas se ele está com fome, ele vai falar, não, vou comer. No caso, né, foi uma má companhia nesse momento que Satanás arrumou entre os dois. Então, como era fácil convencer Adão, né, porque com certeza Satanás já deve ter falado muitas vezes com Adão no jardim do Éden, coma desse fruto, coma desse fruto. Mas Adão muitas das vezes já aconselhou a mulher e a mulher não quis ouvir. E uma hora a mulher caiu. Então, para a pessoa cair no pecado, tem que vir de muito tempo já o pecado andando na vida deles. Tem que vir uma tentação há muito tempo. O diabo, ele é muito astúcio, ele é devagar. Quando ele quer entrar num casamento para destruir, a mulher e o homem podem ser fiel um ao outro, né? O que acontece? Ele começa com as mínimas coisas, ele começa a pôr umas contendas, ele começa a pôr no coração da pessoa para rejeitar o marido rejeitar a mulher. Aí dali para frente, quando vai vendo que já está aquele fervoê lá, aí ele pega e começa a pegar aquelas pessoas e levar elas para fora. E lá elas conseguem adulterar, fornicar, conseguem trair o marido e a mulher, e quando por fim o casamento acabou. Foi assim que Satanás acabou o casamento, né? Nesse sentido de Deus, que essa comunhão que Adão e Eva tinham, né, com Deus. Então esse laço com Deus foi cortado. Por quê? Então nesse momento, quando ela obteve discernimento, os olhos dela se abriu. Assim que ela comeu, os olhos dela se abriu, né? Os olhos dos dois se abriram quando deu para ela, para ele. O que acontece? Podemos ver algo aqui, o seguinte, no versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir. No início, a princípio, os olhos daquela mulher, dá para se entender que ele não tinha se abrido ainda. Precisava completar o círculo para que o pecado pudesse ser lastrado na família. Se Adão não comesse, provavelmente, né, Deus de maneira nenhuma poderia só condenar a mulher. Só o pecado dela abriria, os olhos dela abriria. E de Adão não. Então haveria aí, até hoje, alguém morando no jardim do Éden, e as mulheradas, né, não sei lá, poderia estar fora, né, como conseguiria também aí pegar. Não ia ter procriação. Na verdade, não ia ter mulherada, né, irmão? Não ia ter. Lembre bem, não ia ter mulherada por quê? Porque não tinha como produzir, reproduzir, né? Porque nessas alturas, nós podemos ver que antes desse pecado, antes de Adão e Eva pecar, eles já tinham milhares de filhos, né? Eles já tinham uma cidade inteira, né? Pode ser que a Eva se misturasse com seus filhos, como a Bíblia diz lá, com seus parentes, como a Bíblia diz lá na terra de Nod, né? Que tem uma terra de Nod, que foi na época que Caim e Abel foi o primeiro casal que houve depois do pecado. O primeiro casal, primeiros filhos. Caim e Abel depois do pecado. Agora, Caim e Abel. Agora, já antes, eles tiveram uma cidade. Podemos ver que a própria Bíblia diz, né, que ela já dava luz. E ela não dava luz com dores, né, com essas dores escandalosas que hoje tem aí, né, irmão? Então, veja bem. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. Ou seja, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja bem. Então veja aqui que naquele momento, né,
Eles esconderam, por quê? Porque os seus olhos se abriram e eles viram que estava nu. E o Senhor, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está? Adão, Adão, onde é que você está? Claro que Deus sabia onde é que Adão estava, mas Deus queria ouvir Adão se identificar onde estava, né? Para ver se Adão perdeu totalmente a desobediência, porque na verdade o pecado já entrou, né? E ele respondeu: ouvi teus passos, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou para ele: quem lhe mostrou que você estava nu? Você não comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Perguntou: você não comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer, não? Você comeu? Né? Você comeu, Adão? Aí disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então veja bem, veja aí que Adão, né, ele também se tornou um mentiroso. No sentido por que ele se tornou um mentiroso? Porque ele quis jogar a culpa, né, totalmente na mulher, como se ele não soubesse, que aquilo ali que ele comeu inocente. Então ele era mentiroso. Ah, eu comi inocente, Deus. Ele falando com Deus, olha, ele mentindo para Deus. Eu comi inocente, né? Eu mesmo pessoalmente nunca fui lá não, mas ela veio e me deu o fruto e aí eu comi inocente. Eu não sabia não, Deus, né? Eu não sabia. Como que não sabia? Sabia. Cada um paga pelos seus pecados. É por isso que Adão também teve que pagar pelos seus atos, porque a mulher conseguiu destruir o livre-arbítrio do homem nesse caso, né? A serpente conseguiu destruir o livre-arbítrio da mulher, a mulher conseguiu destruir o livre-arbítrio do homem. E neste caso aí, né, a mulher não ficou só no pecado. E pode ver que o Adão aqui disse para Deus, né? A mulher que tu me deste, né, foi ela que é culpada. Foi ela. Nesse caso, Adão também culpou a Deus. A culpa de eu ter comido, Deus, foi porque eu só trouxe essa mulher para mim. A mulher que tu me deste, tá vendo? Ele aponta para Deus um erro que Deus cometeu. É por isso que muitas das vezes o homem é rebelde, coração duro. Por isso que muitas das vezes tem muito homem que odeia a Deus. Então Adão falou num tom de voz ali, a mulher que tu me deste. Não é isso? A mulher, né? Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então para a mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas se a serpente te enganou, como? Você não sabia que eu disse para vocês não comer? Sabia, né, Jesus? Sabia, né, Deus? Mas o coração estava com vontade de comer aquele fruto. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Aí Deus foi lá e amaldiçoou a serpente. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Bom, vemos aqui que a serpente, ela sofreu aí uma punição de Deus. E ele disse ainda: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. Veja aí, né, que na verdade Deus começou a pôr a inimizade a partir do primeiro filho, do pecado, Adão, do Caim e Abel. Então esses aí, né, não foram chamados filhos de Deus. Esses daí, inicialmente, ou seja, não foram chamados aquele filho limpo, porque existia uma cidade de Nod que estava cheia de filhos. Esses ali eram filhos que não eram do pecado. Aquele povo da terra de Nod eram os filhos que não contaminaram com o pecado. Mas, né, nós vemos que nasceu Caim e Abel, já nasceu do pecado. Com certeza, nasceu do pecado. Foi aonde nós vimos aí que Caim e Abel nasceu, e Abel foi oferecer sacrifício ao Senhor, oferta. As ofertas de Abel foi ofertas realmente
aceitada por Deus, e a de Caim rejeitada, que Caim só deu lixo, só deu porcaria. E aí Caim foi lá e fez o quê? Matou Abel. Matando Abel, né? Por ódio, por inveja, porque Satanás já havia colocado no coração deles. E aí nós vemos que daí da parte, porque existe hoje essas armas, esses canhão, essas facas, esses tiros, porque veio da parte de Caim, porque Caim, né, como foi amaldiçoado por Deus, e Deus colocou um sinal sobre a testa dele, quando Deus perguntou para Caim, Caim, cadê seu irmão Abel? Porque o sangue dele clama por justiça. Aí Caim disse, sou eu acaso guardador de meu irmão? O cara foi tão estúpido e ignorante, porque graças a Deus que é Deus que ele respondeu. Porque se ele nos dias de hoje respondesse a alguém, o cara virava um canhão pro lado dele e explodia ele. Então Deus pegou e amaldiçoou Caim e colocou ele errantemente sobre a terra. E todo mundo iria odiar Caim, mas não poderia matar, porque Deus colocou um sinal. Caim então faz o quê? Sai da presença do Senhor e vai para a terra de Nod. E lá ele se casa com um parente, alguém, certo? E se misturou os filhos da treva, os filhos de Caim com os filhos da luz. Os filhos de Deus com os filhos da luz. Certo? Aí nasceu aí no meio. Aí Caim, né? Os filhos de Caim começaram aí a fazer armas, né? Essas armas cortantes, essas destruição. E por aí começou a armas que Deus tanto odeia. Deus odeia a arma, porque no caso aqui da terra, né? Deus odeia a arma aqui, no caso aqui da terra. Não há armas celestiais, que é espada, isso que outro. Deus odeia por quê? Porque as armas tiram a vida. E a Bíblia diz, não matarás. Então se as armas tiram a vida, Deus odeia. Seja lá a vida certa ou a vida errada, está tirando. Por isso que no milênio de Cristo, essas armas se transformarão tudo em ferramentas agrícolas. Tudo vai ser transformado em ferramentas agrícolas. Está escrito, né? Em Malaquias, em Zacarias, né? Está escrito aí em Apocalipse. Vai indo aí que você vai ver, né? Vamos sair do foco, não. Então, Deus disse para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre as suas descendências e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Correto? A mulher, então Deus declarou assim, ó, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Vemos aí que quando o nome era mulher, você pode ver que até aqui Deus chama a mulher de mulher. A mulher, até aqui Deus está chamando ela de mulher. Correto? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, para multiplicar alguma coisa tem que ter um dominador. Então, Deus multiplicou a dor daquela mulher. Eu creio que hoje, assim como os animais, né, eles criam suas criaturas, já criou agora, já levanta e já vem, daqui um pouquinho o bichinho já está andando, né, porque naquela época era assim. Por causa do pecado, atrasou a vida do povo, dos que iam nascer para frente dali. Então veja bem, então nós vemos aqui, né, que a mulher declarou, Deus declarou para a mulher, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, na sua concepção, né? Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Está aí agora onde nós chegamos, tá vendo? Até aqui, daqui para trás, a mulher era doutora de si, a mulher ela tinha o seu livre-arbítrio de fazer o que quiser. Com seu marido, tendo seu marido, ela podia sair, podia fazer o que quiser, podia decidir. E o marido não ia interferir porque seria coisa divina. Então veja que a mulher não sentia dor, né? Lembre bem, o primeiro filho do casal depois do pecado foi Caim e Abel. Porém, antes do pecado, já havia Adão e Eva, já tinha, quer dizer, homem e mulher, Adão e mulher. Não era Adão e Eva. Na época não era Adão e Eva. Então você pode ver que era um novo nome, Adão e mulher, ou a homem e mulher. Deus chamava Adão e mulher, ou homem e mulher. Então veja bem, então nesse homem e mulher, Adão e mulher, nasceram os filhos fora do pecado. Porque até ali eles não tinham pecado. Se vocês só analisarem em Gênesis, aí vocês vão ver que existe uma cidade de Nod. Por que nós falamos que havia? Porque com quem que Caim e Abel, ou seja, com quem que Caim ia casar? Se ele for o primeiro filho do pecado,
Caim foi o primeiro filho do pecado. Como que Caim ia para uma cidade casar com quem? Ele casou com uma das famílias dele, uma irmã, um tio, uma tia, uma prima. Casou com alguém da sua parentela, porque havia uma cidade já santa que não contaminava, que não estava contaminado. E Caim indo para lá, Caim levou o pecado para lá, incentivou a violência. Se você for estudar isso aí, você vai ver. Então veja bem, então no entanto, nós podemos ver que Deus aqui, ele colocou, né, eu vou pegar aqui um pouco do caneco de pobre aqui, irmão, para tomar um pouco dessa água. Então veja bem, então ele colocou, ele disse para a mulher que o seu parto, agora a sua gravidez ia ser gerada com dores terríveis. Tem mulher que até desmaia de dor quando vai ter criança, outras não, mas tem, né? E aqui, nós vemos aqui, né, se você ler de capítulo 3 de Gênesis, do 8 ao 17, que eu estou lendo, você vai ver que Deus disse assim, seu desejo será para o seu marido. Então antes a mulher não era cobrada. Se a mulher não peca, a mulher não seria dessa forma. Então antes a mulher tinha. Por que Deus tirou o livre-arbítrio da mulher e não tirou o livre-arbítrio do homem? No sentido da mulher governar ele. Deus poderia pegar e falar assim, não, eu vou tirar o livre-arbítrio do homem, eu vou falar, o desejo da sua mulher, o desejo do seu marido será seu. Né? Então Deus podia inverter. Como a mulher destruiu, né, o próprio livre-arbítrio, mas não foi ela que destruiu o livre-arbítrio do homem, foi o próprio homem, porque ele não foi enganado, ele sabia que ali estava errado e ele aceitou a verdade. Ele aceitou, na verdade, comer aquele fruto, né? Então veja bem, então a mulher antes, ela não mandava no homem, antes não tinha essas regras, antes o homem, ela não tinha que ser submissa ao homem, e ela passou a ser submissa, né? Aí Deus pegou e falou assim, agora eu te entrego Adão, a mulher toda na tua mão, é você que vai dominá-la, o desejo dela é seu, correto? Ela vai fazer o que você quer, mas lembre, irmão, um casal no Senhor, a mulher faz a vontade do marido no Senhor, não fora do Senhor. Tudo que é fora do Senhor, a mulher não tem que fazer a vontade do marido, e nem tudo que é fora do Senhor, o homem não tem que fazer a vontade da mulher. Então é no Senhor. Quando Deus pegou, né, e passou a autoridade da própria mulher para o homem, falou, agora você vai ser o cabeça dela. Porque antes, né, o homem não era o cabeça da mulher e nem a mulher a cabeça do homem. E passou aí, então, passou a ser o cabeça da mulher, Adão. Adão, como homem, já tinha nome, mas a mulher continuava com o nome ainda chamada mulher. Então, nós vemos aqui que quem colocou o nome de Eva, da mulher em Eva, não foi Deus. Deus colocou o nome da mulher antes do pecado chamado mulher. O nome dela era mulher, correto? Para identificar o lado feminino. Mas aí Adão agora, né, não retirou o nome da mulher, claro, porque era divino, porque é uma identificação feminina, mas Adão agora falou assim, não posso então agora deixar, né, que a mulher seja chamada mulher pelo resto da vida. Então agora eu vou arrumar um outro nome, e vou colocar nela. Então, né, Deus declarou isso aí. Então o homem declarou, visto, aí Deus pegou e declarou para o homem, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então nós vemos aí, né, que Deus não condenou a Adão, entendeu? Porque foi enganado pela Eva. Olha só, Deus não condenou, está escrito, visto que você deu ouvidos à sua mulher. Visto que você deu ouvidos. Eu estou aqui pregando que Jesus está arrebatando. Falando para o rapaz, eu estou falando com você, Jesus está arrebatando e tal, que o outro vai arrebatar a noiva dele a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser 2016, pode ser 2017, mas 2018, pode ser agora, pode ser qualquer momento. Eu estou falando. Aí o camarada está me ouvindo. Mas de repente, alguém chega do lado e começa a chamar a atenção dele. Certo? Aí o cara chega e fala, olha, ali tem umas meninas que tá te procurando, ela mandou recado. Aí ele deixa de me ouvir para dar ouvido ao convite maléfico. Foi isso que Adão fez.
Adão tinha o livre-arbítrio dele, ele sabia que era pecado ele aceitar e dar ouvido à mulher dele. Então Adão, na verdade, não foi enganado. Adão não foi enganado. A mulher não enganou Adão. Adão comeu porque ele quis. Adão comeu porque ele era sem vergonha. Correto? Adão comeu porque ele quis destruir a terra. Adão comeu porque ele quis afastar de Deus. Adão comeu porque ele chegou, achou que poderia comer e fazer o que quisesse. Mas a mulher não tem culpa de ter enganado o homem. Ela não tem culpa, porque o homem tinha livre-arbítrio e ele decidia. Ela só ofereceu, ela não forçou, ela não colocou nada na cabeça dele e falou: você vai obrigado a comer. Porque se obrigasse ele a comer com uma faca, com alguma coisa, e Deus visse, com certeza Deus ia eliminar ela da face da terra. Mas ela só pagou pelo fato dela chegar e obedecer a serpente. Então ela obedeceu a serpente, ela deu início à destruição no jardim do Éden. Correto? Então Deus pegou e disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher, eu estou dando ouvido, eu estou parando para ouvir. E o ouvido lá de casa, Jesus está falando: não coma. Mas a mulher, o negócio da mulher, já tem um fruto, eu sempre passo por ali, eu tenho que dar uma provada. Então ele decidiu por conta própria. Por isso que nós temos livre-arbítrio até hoje. Correto? Mas a mulher tem livre-arbítrio para adorar a Deus, mas não tem livre-arbítrio para deixar de servir ao seu esposo. Quando ela se casa, né, ela passa a ser submissa a ele. Podemos ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que diz: vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Né? Marido, amai as vossas mulheres como a ti mesmo. Correto? Então não é o homem que tem que ser submisso à mulher, é a mulher que tem que ser submissa ao marido. Então Deus pegou e condenou Adão neste caso, entendeu? Porque ele deu ouvido, não que ele foi enganado. Você deu ouvido, você não foi enganado, não. Você sabia que você estava fazendo errado. Se fosse enganado, se eu não te avisasse, se viesse uma palavra distorcida e você não soubesse interpretar, tudo bem. Mas você não foi enganado, né? Adão não foi enganado, certo? Adão não foi. Eva, a mulher, não enganou Adão. Então o que aconteceu? Então nós vemos aqui, né, a seguir aí do capítulo 3 ao 20, 21, né? Adão então deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor deu-lhes roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você imagina o Senhor fazendo roupa de peles para esse casal? Será que Deus iria fazer uma roupa depravada para as mulheres usar e os homens usar? Né? Deus não ia fazer uma roupa, tecer com a própria mão, umas roupas depravadas. Ele foi e procurou algo que acobertasse o templo do seu espírito. Porque o plano de Deus estava agora a mandar Jesus para resgatar aquilo que ele tem feito. Então por isso que o corpo da mulher tem que ser bem tapado e o corpo do homem tem que ser bem tapado. Porque Adão e Eva, eles fizeram foi folha de figueira, esse tapa-sexo de carnaval. E tem muito crente andando de tapa-sexo na igreja, né? Só tapa-sexo mesmo. Viraram as gospel e o carnaval sexo. Então veja bem, irmão. Então eu quero deixar esse entendimento aqui. Por que Deus cobra mais da mulher? Por quê? Porque na verdade, né? Uma irmã diz assim: pastor, mas por que a mulher, por que Adão deixou a mulher comer do fruto? Porque Adão, na verdade, não mandava na mulher. Ele não tinha autoridade sobre ela. Deus passou a dar autoridade para ele, né? Deus passou a dar autoridade para ele, né? Quando a mulher passou a pecar, né? Quando ele disse assim, olha, quando ela pecou, aí Deus disse assim, olha, o seu desejo seja para o teu marido, né? E com dor darás luz a filhos. Então o seu desejo seja para o seu marido e com dor dará luz a filhos. É isso que a mulher tem colhido. Por isso que a gente vemos aqui que lá em Israel nós podemos ver que a mulher adúltera ela foi pega com 6 homens. Era 6 homens. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus disse para ela, ó, você tem 5 maridos, e o que teve 5 maridos, e o que tens ainda não é seu. Né? Você teve 5 maridos, e o que tens ainda não é seu. Então veja bem, se ela teve 5 maridos e o que tens ainda não é seu, são meia dúzia de homens. Por que esses homens não estavam lá para ser apedrejados com ela? Poderia, né?
Pois é. Por isso que essa situação, Jesus ele veio para salvar tanto o homem quanto a mulher. Mas ele não tirou também a submissão da mulher com o marido. Então é por isso que muitas das vezes Deus tem cobrado algo das mulheres, maquiagens, calças, né, depilações, tintura no cabelo, muitas coisas que a mulher tem que deixar, porque quando Deus fez, Deus não fez com isso. Deus fez uma mulher natural. E por que Deus não quer? Qual é os adornos da mulher, da noiva de Cristo, da santa? Os adornos que a Bíblia diz, que nós encontramos, é jejum, oração, né, humildade, obediência, submissão ao seu esposo. Esse aí é os adornos da noiva de Cristo. Então, não é colocar, enfeitar o santuário de Deus com coisas do espírito maligno. Então aqui eu deixo aqui o porquê que na verdade as mulheres são mais cobradas, né? Porque elas mesmo procuraram com sua própria mão. Também não foi Adão que foi lá e mandou ela comer, né? Então essa é a razão. Então eu quero te dizer para você que espero que isso te ajude muito, e porque Deus cobra muito das mulheres, né? Justamente por causa disso. Por causa disso que a irmã falou assim, é difícil ser mulher, né, pastor? É difícil ser mulheres desobedientes, mas é fácil ser mulher obediente. Aqueles que são do Senhor obedecem, tanto o homem quanto a mulher. Que a paz do Senhor esteja nos vossos corações. Inscreva nesse canal, passe esses vídeos, compartilhe, e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? A paz do Senhor a todos.